pessoal, mais uma vez estamos aqui nesse momento de experiência de ação de extensão, dando desenvolvimento então a esse curso de extensão, Educação da Consciência Estética Vibracional, processos integrativos e multidimensionais para saúde e qualidade de vida, com tantos desafios que estamos passando. Então assim, vamos preservar a nossa vida, pensando sempre na necessidade desse isolamento, do uso da máscara. Claro, aqueles que podem, né? Porque a gente sabe que com essa crise agora, tem toda uma questão de trabalho também, né? E que nós precisamos sobreviver. Mas mesmo assim, que seja com todo cuidado quando tivermos que sair, usando a máscara, o nosso álcool gel, enfim, buscando aí preservação da nossa vida. Bem, então nesse terceiro módulo, nós ficamos de trabalhar e falar um pouco mais a respeito do sentido da estética vibracional. No módulo anterior eu tratei da questão da educação da consciência. O que é a educação no sentido da consciência? A educação da consciência é um termo co-criado por mim e que está na tese, né, de doutorado, que eu havia falado. E busquei no processo histórico trazer o entendimento da necessidade então de tantas mudanças que envolvem obviamente para a saúde e bem-estar, que é o grande foco desse momento, para essa ação. A ideia de educação, quanto a gente precisa se reeducar e, como diz Edgar Morin, refletir e mudar o pensamento para entender a complexidade do momento e da natureza, da cultura do ser humano, a complexidade da vida como um todo. Então, obviamente que para falar em saúde, qualidade de vida e bem-estar, nós teremos que pensar sempre que nós precisaremos nos reeducar. E aí falei do autoconhecimento, da necessidade de nós buscarmos autoconhecimento, autoformação e autotransformação, sem o qual não entendo que haja a educação na sua totalidade, certo? Então, obviamente que a educação ela sofre esse impacto também do âmbito sociológico, do âmbito cultural, do âmbito político, de todas as instâncias da sociedade, da cultura e da natureza, mas que nós estamos nessa base de inter-relações e sofremos esses impactos. E agora, o maior de todos, né, que seria então essa pandemia, que nos gera aí uma proposta de trabalho, de teletrabalho, como um grande desafio para todos nós em espaços virtuais, nas redes sociais, né? Então, falei sobre essa questão da educação, também falei da consciência, da ideia de consciência, como algo que inicialmente se constitui a partir de uma proposta científica de entendimento, como a busca de entendimento inicial da base teórica que vem de Descartes, que refuta a lógica cartesiana e linear, né? Que trabalha a ideia de mente. E nós aqui estamos falando de consciência, que não é a mesma coisa do que mente. A partir dessa lógica cartesiana e linear, de que fala Descartes, já no século XVII, 1670, mais ou menos, nós temos essa ideia de que penso, logo existo, é que deve conduzir a vida dos seres humanos. E que nós devemos tentar suprir qualquer tipo de necessidade dentro dessa lógica, óbvio, afetiva, emocional, não podemos nos deixar levar por emoções, por paixões, enfim. E essa lógica veio então, durante todo o nosso processo histórico, conduzindo todos os seres humanos, sociedade e cultura. Aqueles que não estavam enquadrados nessa lógica, dentro dessa base sociológica, que também é positivista, porque fala que o ser humano ele deve, na base positivista, estar muito mais integrado à sua sociedade e se eximir como ser individual, né? Porque se esse ser individual é um pouco diferente desse meio social ou dessa sociedade, ele causa transtornos, ele causa anomia, ele causa desordens. Então nós tivemos a nossa sociedade assim e ela vem assim até então, ao século XXI. E o que a gente traz aqui para repensar é exatamente o papel que a educação cumpre hoje, né? Qual é o sentido da educação? Esse módulo então nós tratamos anteriormente e agora fazendo essa ligação da educação da consciência com a estética vibracional. O que seria então essa educação que pressupõe
essa inteireza do ser, se trabalhar corpo, mente e emoção do ser humano na sua relação com o seu meio, considerando muito importante a questão de todo o processo de vida que esse ser humano constitui durante a sua jornada terrena. Então, pensando nessa nova lógica que transcende então a visão cartesiana e linear, que é uma base newtoniana, né? Nós estamos avançando e falando da necessidade de se trabalhar com uma educação baseada nas múltiplas inteligências, né? Que eu falei no módulo anterior, e que a gente possa desenvolver então métodos e metodologias para desenvolvimento do ser humano na sua totalidade, na inteireza do ser. Nós, como educadores, professores de sala de aula, não trabalhar só a cognição e desenvolvimento cognitivo do nosso aluno, mas trabalhar também com metodologias que envolvam várias linguagens. Linguagens que podem ser visuais, corporais, cênicas, todas as formas de linguagens e inteligências interconectadas. Assim, nós temos um caminho diferenciado de aposta no humano, porque até então, dentro da nossa base sociológica do processo histórico, a gente tem apostado muito no desenvolvimento e no progresso, obviamente que é maravilhoso, o desenvolvimento da tecnologia, tudo de bom, é o que a gente, graças a ela, a gente está aqui agora, mas nós tivemos aí uma certa atrofia no que se constitui a questão de desenvolvimento humano, do ser. Então, baseados numa sociedade consumista capitalista, apostamos muito mais no ter e esquecemos o ser. Então, a grande transformação que nós estamos vivendo agora, que é emergente, que estão nesses novos paradigmas da ciência, é exatamente essa. Sair dessa ideologia baseada no sistema capitalista, do consumir, do ter, para uma ideia de uma sociedade mais solidária, mais cooperativa, mais humana, que aposte mais no humano e na inteireza do ser, que é o desenvolvimento da totalidade desse ser. Bem, chegamos então na ideia de estética vibracional. Nesse terceiro módulo, eu só fiz essa entrada para a gente relembrar o que a gente tratou no módulo anterior. Então, falar de estética, nós temos aí a raiz da própria palavra, que em grego quer dizer aesthesis, né? A raiz da palavra, aesthesis, vem do grego, que nós temos muito bem trabalhada na teoria kantiana, né? Então, de Immanuel Kant, ele fala muito bem sobre o que seria essa estética, que transcende a ideia do belo, do objeto, da obra de arte, mas que pressupõe que todos nós, seres humanos, possamos ter um olhar mais estético frente à realidade, frente à vida. O que significa dizer, então, que a gente pode estar em mais estesia, sentir mais aquilo que está à nossa volta. Primeiro, tomar consciência, mais consciência do nosso ser. Mesmo dentro dessa sociedade que nos possibilita uma vida tão agitada, né? Com muitas informações, nem todas são conhecimentos, mas que nós estamos em alta aceleração e dentro dessas redes sociais, tentando dar conta do nosso trabalho, da nossa vida cotidiana, e acabamos até adoecendo em função disso, porque não prestamos atenção no nosso ser, não entramos em estesia, não sentimos a nossa vida e o nosso ser, nem tampouco aqueles que nós estamos convivendo, nossos familiares, nossos pares, aqueles que fazem parte do nosso trabalho, da nossa vida cotidiana como um todo. Então, a estética, ela pressupõe aqui, nesta lógica que transcende a visão cartesiana e linear, desenvolvimento apenas da cognição, uma lógica multidimensional, que é o que exatamente? Que nós estejamos atentos a esse sentir, com o ser humano, com a natureza, com a cultura, com o outro, com o universo, com o planeta, com todo o sistema. Que a gente esteja mais atento a todo esse sistema interconectado, desde o humano ao sistema cósmico, universal, ok? Então a estética, ela tem esse sentido, porque ela pressupõe então que a gente rompa com a anestesia do dia a dia, que a gente entre em estesia. E essa estesia é exatamente isso, sentir mais o nosso ser, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas do momento, principalmente, né?
que estamos atravessando, que não está sendo fácil, uma questão que envolve todas essas crises, a culminar nesta crise agora, né, que pela constituição do momento a gente vê aí um avanço dessa doença, né, muitas mortes no mundo inteiro, sem exceção, né, e que nós estamos então entrando quase num colapso, uma crise sanitária. Então, para poder dizer que a saúde ela precisa estar sendo vista de uma outra maneira, ou seja, que a gente tem que repensar nós vamos ter que repensar o nosso modo de ser e estar no mundo. As nossas formas de pensamento, de emoção e de comportamento frente à realidade, frente à vida. Esse é o primeiro ponto. Então, a estética, ela pressupõe esse belo do ser humano. O que nós temos de bom? Nós não podemos só enfatizar o ruim, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos afeta no dia a dia. Nós precisamos também trazer as coisas que são importantes no dia a dia. O belo da vida, o reencantamento da vida, o reencantamento do viver. Por pior que esteja a situação, nós temos que buscar isso dentro de nós. E nós temos força e nós temos potência para materializar isso através de uma intenção, através de uma sensação e de um comportamento diferenciado, visto o quadro que nós estamos vivendo. É difícil? Sim, é muito difícil. É muito complicado. Porque a nossa tendência mediante esse quadro que a gente está vivendo, é entrar em depressão, em melancolia, em tristeza, porque de uma crise que é inicialmente hoje, né? Obviamente que tem um processo histórico, não é de agora o que nós estamos vivendo, processos sociológicos de crise econômica, crise política, social, cultural e ecológica e de identidade. Não é de agora, mas agora isso vem, né? Vem com a crise, conforme eu fiz a leitura do primeiro momento de apresentação desse curso. Então nós temos aí que tudo isso está gerando um colapso na humanidade e a identidade está sendo afetada. Então nós temos a ideia na contemporaneidade das várias identidades do processo histórico. Inicialmente uma identidade muito fortalecida, muito forte, na época, por exemplo, do feudalismo. Do feudalismo não, do iluminismo. Depois nós tivemos aí esse ser de uma identidade, de uma persona tão forte, se desconstruindo com várias identidades para uma identidade muito mais sociológica, né? Conforme Stuart Hall, nós temos essa identidade sociológica e de repente a gente já nem sabe mais como lida com uma sociedade como a nossa, que chega até nós, que é essa identidade do ser humano na contemporaneidade, que é uma identidade fragmentada. Então, hoje isso, ainda com essa pandemia, fica mais em evidência. Então nós vamos precisar trabalhar muito a estética através do que eu também denomino arte vibracional, que é buscar essa alegria de viver, esse reencantamento, mesmo num processo que seja realmente terrível, de sofrimento e dor que a gente está passando agora. Muito triste tudo que está acontecendo. Mas nós temos que buscar a força, o poder, o amor e a sabedoria para seguir em frente e produzir então um novo tempo que vem a partir desse ciclo que vai se encerrar com certeza para poder entrar num processo diferenciado de renovação humana. Então, e o que quer dizer então essa ideia do vibracional com a estética vibracional? Então, essa estética vibracional, teoria co-criada por mim, como eu já havia mencionado em outros módulos, ela está baseada em abordagens da física quântica, da neurociência, da semiótica, da ciência das linguagens, da filosofia hermenêutica, enfim, da biologia e outras áreas de conhecimento. Porque ela está baseada numa abordagem transdisciplinar e de religação dos saberes de todas as áreas de conhecimento e saberes. Ciências humanas, ciências da vida e ciências exatas. Então, de onde vem toda essa teoria? Vem justamente da física, que é uma ciência exata, para dizer que a realidade não é apenas essa que a gente está vendo aqui agora. Do mundo real, material, nós temos múltiplas realidades.
E as múltiplas realidades estão interrelacionadas. Então nós somos seres humanos multidimensionais numa realidade multidimensional com várias dimensões. Então, com essas dimensões interconectadas, nós precisamos saber e ter consciência de que tudo isso afeta a nossa saúde se nós não tivermos entendimento do que realmente isso signifique, certo? Então, falar do vibracional é falar de energia, é falar de matéria e energia, é falar da teoria da relatividade de Einstein, que vai vir depois da ideia da teoria newtoniana, que rompe com a ideia do cartesiano e linear, dizendo que existe só essa realidade, uma dimensão. Então, quando surge essa teoria, a partir do estudo das partículas subatômicas da física quântica, nós temos já o entendimento de que não. Existem múltiplas realidades interconectadas e múltiplas vibrações e frequências. Portanto, nós estamos à mercê dessas energias e dessas frequências. Ou seja, ou a gente eleva o padrão vibratório e a frequência vibratória, amplitude da mente, mudando o padrão de emoção também, o que não é fácil frente a uma realidade que é triste e sofrida que a gente está vivendo, de crise em todos os setores, obviamente. Depois dessa crise com relação à pandemia e à doença, crise financeira, mais desemprego, as pessoas estão desesperadas, elas não sabem o que vão fazer. Então, é claro, nós precisamos ter essa potência colocada para fora. Nós precisamos entender que isso existe. Esse é o primeiro ponto. E que daqui, da matriz energética, é que tudo acontece. Ou seja, que a realidade é criada inicialmente pela energia. Energia e forma. Certo? Partícula, ondas e partículas. Quando nós projetamos a nossa mente com uma determinada intenção, nós criamos uma realidade. Então, vibracional quer dizer o quê? No âmbito dessa sutilidade, ter a sensibilidade para atrair para nós coisas melhores. Criarmos, através da nossa intenção, uma realidade melhor. E nós temos poder para fazer isso? Sim. Tem que ser com muito amor e sabedoria. Certo? Solidariedade, prudência, temperança, saber ouvir mais. Por que vocês acham que hoje o nosso grande aprendizado é usar essa máscara também? No isolamento social. Nós precisamos extrair desse momento de isolamento o nosso aprendizado. Falar menos, ouvir mais. Temos uma boca, 2 ouvidos. A sociedade ocidental, ela fala demais, ela não quer ouvir. Certo? O universo ele é feito de ação, movimento e recolhimento. O que chamam no Oriente, na filosofia oriental, expansão e yang, que é a ação que nós temos aqui. Tem momentos que a gente precisa de quê? Recolhimento. Isso é o yin da filosofia oriental. Certo? Então, nós precisamos fazer essa conjugação e o trabalho que aqui está sendo colocado como curso de formação estética vibracional faz esse cruzamento dessas duas filosofias. Tanto teórica como práticas vivenciais que serão os próximos módulos. Então, quando se fala de energia, se fala então exatamente desses campos magnéticos que estão à nossa volta, que nós temos o corpo físico-biológico e que nós temos o campo magnético, que eu chamei de corpo vibracional. E com isso, nós estaremos determinando a qualidade de vida que a gente vai ter de bem-estar, saúde e bem-estar, ou doença. Então, coisas que já aconteceram no passado não tem como a gente mudar. Quem dera a gente pudesse fazer diferente, não temos como. Já foi, ficou na nossa memória e a humanidade está nisso. Ou ela está no passado, ou ela está no futuro, projetada sempre lá na frente. Daí vem o medo, daí vem a dúvida, daí vem a dor, daí vem o sofrimento. Nós precisaremos então nos focar mais aqui e agora. E esse é o grande poder que a humanidade tem e o ser humano tem. O poder do agora, de transformar a sua vida aqui e agora, sem projeção no passado e sem projeção no futuro. Isso não é uma inconsequência quando a gente não está dizendo que vai ter um planejamento. Não é isso que eu estou falando. A gente tem um planejamento de vida, mas a partir do agora, sem essa ansiedade que a gente está vivendo como seres humanos perdidos sem saber quem somos. Então a grande questão é, nessa busca de entendimento da existência, para a saúde e qualidade de vida, quem somos nós? É isso
que vai ser agora trabalhado e que precisa ser evidenciado nesse momento, ok? Muito obrigada.